espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Camila Correia dos Santos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje eu vou falar com vocês sobre proteção radiológica em radioterapia. E essa aula ela tem como princípio o CNEM, alguns falam QNEM ou CNEM, e eu vou abordar com vocês alguns pontos mais importantes sobre essa CNEM. Bom, as duas CNEM que nós iremos abordar é a CNEM número 3.06, que são os requisitos de radioproteção e segurança para serviços de radioterapia, e a CNEM 6.01, que vai falar sobre o registro de profissionais para o uso e manuseio de fontes de radiação. Então, são várias essas normas aplicáveis aos serviços de radioterapia. Então, nós temos a CNEM 3.01, 3.02, 3.03, e eu separei essas duas que são mais específicas para que nós possamos, então, continuar o nosso estudo. Então, a primeira que eu vou falar é a CNEM 3.06, que são os requisitos de radioproteção e segurança para os serviços de radioterapia. E ela vai abordar o princípio da justificativa, que nós já vimos até mesmo em outras normativas. Então, essa CNEM, ela complementa, tá ok? Então, às vezes o princípio da justificativa, ela pode ser muito parecido, mas nós vamos ver aqui, a que se refere, tá ok? Eu vou ler e depois eu vou explicando os pontos mais importantes para vocês. Então, o princípio da justificativa devem ser levados em consideração as vantagens relativas em comparação com outros métodos de tratamento, tais como cirurgia e quimioterapia. Então, a justificativa ela é bem parecida para todas as normativas. Por quê? Para poder fazer esse tipo de tratamento, eu preciso ter uma justificativa, algo que irá justificar o uso desse tratamento e que tem que ter vantagem em relação com outros métodos. E quais seriam esses outros métodos? A cirurgia e a quimioterapia. Então, para poder fazer a radioterapia, eu preciso saber que a vantagem ela é bem maior comparada aos outros métodos já existentes. E os riscos de indução de detrimentos malignos e os riscos devido ao tratamento alternativo. Então, essa justificativa tem que ser plausível, aceitável em comparação a outros métodos que já são utilizados também. Então, é uma justificativa aceitável para poder fazer esse tratamento. E quais são as responsabilidades básicas? A direção do serviço de radioterapia, o titular é responsável pela segurança e radioproteção dos pacientes e da equipe médica e deve assegurar. Então, esse titular seria o responsável técnico, aquele que está responsável por toda essa modalidade, o que responde, que assina lá os termos de abertura da vigilância sanitária, pelos padrões de qualidade, toda a abertura da empresa. Então, o titular. Então, somente o pessoal treinado, ele deve assegurar que somente o pessoal treinado e autorizado opere fontes de radiação. Então, somente o pessoal que tenha condição, treinamento, capacitação e autorização é quem vai poder operar essas fontes de radiação. E todos os recursos necessários para minimizar a probabilidade de ocorrência de acidentes. Então, esses recursos necessários para minimizar essa probabilidade de ocorrência de acidentes seria o uso de EPIs, uso de barreiras, de condição de trabalho. Então, tanto as barreiras coletivas, que são as paredes blindadas, as portas com chumbo, e os EPIs também. Então, esse titular, ele tem que assegurar para os pacientes, para a equipe que está trabalhando, tem que oferecer todos esses recursos para poder minimizar essa probabilidade de ocorrência de acidentes. Nesse caso, esses acidentes seriam com a parte da radiação mesmo, né? Sabemos que tem os acidentes de trabalho
que pode acontecer, que nós já conversamos sobre os mapas de risco. Então, tanto os acidentes no local de trabalho, quanto também os acidentes mais prováveis com o uso da radiação. Treinamento e recursos materiais para atuação em situação de incidente ou acidente. Então aí entra os riscos, né, que esse titular, ele é responsável para poder oferecer esses materiais para que não possam ocorrer nem incidentes e nenhum tipo de acidente nesse local de trabalho. E continuando aí as responsabilidades básicas, que as fontes de radiação e rejeitos radioativos estejam adequadamente instaladas e protegidas. As fontes, elas não podem, esses rejeitos não podem estar em qualquer lugar, tem que ter um local correto para poder eliminar esses rejeitos e tem que estar protegida para quê? Para que não possa ocorrer nenhum tipo de acidente. E que sejam fornecidas e aplicadas todas as normas de radioproteção e instrução de segurança aos pacientes e à equipe médica. Então, o paciente, o uso de colete, o uso de protetor de tireoide, a equipe tem que ter acesso também a esses EPIs, e as paredes têm que estar blindadas, tem que ter tudo certinho em dia, que não esteja passando nenhuma fonte de radiação, para que todos possam, de uma certa forma, estar trabalhando com segurança. Então, tudo isso que eu falei para vocês é de responsabilidade do titular ou responsável técnico, o que responde pela empresa. E aí o plano de radioproteção. Então tem que ter um treinamento específico, ministrado à equipe médica do serviço, incluindo programas de curso e carga horária. Então é necessário preparar todos os funcionários e que tenham esses cursos com uma carga horária mínima, para que eles possam estar cientes do local de trabalho, como proceder, como utilizar, suponhando que esses profissionais que irão trabalhar, eles já vêm com um conhecimento, porém, no local de trabalho, eles precisam saber aonde estão cada equipamento, como deve proceder a rotina daquele lugar. Projeto das instalações em escala, incluindo as áreas destinadas ao uso, preparação, medida, armazenamento de material radioativo, rejeitos radioativos e áreas destinadas à internação de pacientes de tratamento de braquiterapia, classificação das áreas de instalações, controle de acesso em áreas restritas e sinalização específica. Então, tudo isso podemos resumir que todas essas etapas, os locais, as áreas de risco, onde é feito os exames, qual é a sinalização quando está fazendo o exame, quando não está, onde fica o material radioativo, onde ficam os rejeitos, onde é a preparação, onde ficam os equipamentos, tudo isso deve ser passado para a equipe como uma forma de treinamento para que eles possam saber aonde e como, quando fazer e ali criar uma rotina para todos que trabalham. Então tem que ter essa sinalização da área, né? Em escala seria como se fosse uma planta, né, do local, falando, olha, aqui é isso, aquelas plantas que nós olhamos de cima, que nem um exemplo, quando você compra um apartamento, você vê a planta do apartamento, aí você vê por cima, aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é a cozinha, o banheiro. Então, essa escala ela é feita, aqui vai ser onde vai ser feita o exame, aqui onde eu vou descartar o material, aqui onde eu vou ter o EPI. Então, você tem que sinalizar, né, o titular ele tem que sinalizar e mostrar todo esse plano para toda a equipe. E aí, continuando ainda falando das instalações e equipamentos, o serviço de radioterapia deve estar equipado com laboratório para o preparo e uso do material radioativo. Então, precisa ter um laboratório específico para que possa ser manuseado esse material radioativo. Lembrando que todos os cuidados devem ser tomados e devem ser passados para toda a equipe. A sala de espera para os pacientes, salas de exame, de tratamento e controle de banheiro para os pacientes, armazenamento de fontes e rejeitos radioativos e monitoração individual e monitoração da área. Então, todo o serviço de radioterapia deve estar equipado com esses 4 itens: laboratório, para poder usar o material,
sala de espera para os pacientes, exames, sala de tratamento, tem que ter um banheiro, tem que ter um local para armazenar as fontes e rejeitos radioativos, e a monitoração individual e a monitoração da área. A monitoração individual seria um local onde eu consiga ver o paciente fazendo o exame, e a monitoração diária é um local onde eu vou conseguir observar todo o local que todos estão fazendo, com câmeras, ou dentro de uma sala eu estou conseguindo controlar todos os locais para que não possa ter nenhum tipo de acidente ou incidente. O serviço de radioterapia deve também estar equipado com a dosimetria de fontes, a calibração, aferição e ajuste de equipamentos, que nós vamos falar um pouquinho que essa calibração e a aferição de ajuste de equipamentos, elas devem ser sempre renovadas, dependendo do equipamento, tem um prazo para que possa ser verificado se está escapando radiação ou não. Armazenamento de instrumentos de medida, há áreas livres adjacentes à sala de tratamento, aos laboratórios para o preparo e uso de material radioativo, as salas de armazenamento de fontes e rejeitos radioativos. Então, vocês veem que a gente sempre repete esses rejeitos radioativos, então é muito importante que eu tenha áreas corretas para que eu possa ter esses rejeitos radioativos, esse armazenamento e essa manipulação de todo esse material para que não possa ocorrer nenhum tipo de acidente. Bom, pessoal, controle e monitoração diária antes do início de operação de qualquer instalação de radioterapia. Então, antes de começar qualquer tipo de instalação que eu vou fazer a radioterapia, ou após a ocorrência de qualquer modificação em equipamento, carga de trabalho, ou condições de operação de blindagem que possam alterar significativamente os níveis de radiação, devem ser realizados o controle e monitorações diárias. Então, eu preciso, antes de fazer essas 3 etapas aí, antes de instalar a radioterapia, a modificação do equipamento, carga de trabalho, ou blindagem, qualquer coisa que vai mudar alguma coisa da radiação, eu preciso ter controle de monitorações diárias. E as blindagens devem atender os seguintes requisitos. Então, as blindagens e as dimensões das instalações serão tais que as operações possam ser executadas em conformidade com os limites autorizados e os princípios de otimização. Janelas e portas de salas de tratamento atenderão aos mesmos requisitos de blindagens aplicáveis às paredes onde estão localizadas. Então, essa blindagem, ela deve obedecer aos padrões dos locais onde serão feitos exames, e aí, dependendo do local, é solicitado uma espessura da blindagem, ou a porta tem que ser com uma quantidade X de chumbo. E aí, esses princípios da otimização é para que eu consiga realizar o exame dentro da sala e que essa radiação não venha passar para a equipe. Ou se passar algum tipo de radiação, que ela seja mínima, ao ponto de não causar nenhum dano ao profissional ou à equipe. Então, ela obedece também esses padrões da otimização, da quantidade necessária aí para que não venha atrapalhar nenhum tipo de exame. E ainda falando das blindagens, projetos de novas instalações ou modificações envolvendo blindagem estrutural serão revistos e aprovados por perito qualificado e estão sujeitos à aprovação por autoridade competente. Projetos e modificações de instalações, incluindo especificações de blindagem, serão arquivados em local próprio e acessível à auditoria da CENEM. Então, quando eu tiver algum projeto de novas instalações e que eu precise ter a blindagem, elas serão vistas e aprovadas por um perito, que tem que ser qualificado e sujeito à autorização competente.
e aí ela tem que estar no local disponível, acessível, essa auditoria da CENEM. Então, qualquer alteração que eu for fazer no local, eu preciso ter uma autorização das autoridades competentes e que controle tudo isso, que é essa auditoria da CENEM, que obedeça essas diretrizes da CENEM. E o programa de garantia de qualidade diz que devem ser estabelecidos e implementados programas de garantia da qualidade para equipamento de radioterapia e que inclua medidas de controle de qualidade antes do início de operação, após alterações substanciais em blindagem, partes elétricas e mecânicas ou após reinstalações de outros locais, incluindo dosimetria de fontes. Ou seja, qualquer mudança que eu fizer na planta do meu local, ou que eu for implementar, que eu for te remover, qualquer coisa, qualquer alteração, eu preciso ter a atualização desse programa de garantia de qualidade, que irá verificar, vai continuar vendo se a radiação que é eliminada ali ainda é inofensiva ao paciente ou à equipe. Então, eu preciso ter esses programas de garantia de qualidade para esses equipamentos, todos esses equipamentos, antes do início da sua operação, antes de começar tudo, após alterações que eu tiver na planta com relação à blindagem, à elétrica, à mecânica, ou se eu fizer alguma modificação também, reinstalações em outros locais, incluindo dosimetria de fonte. Então, eu preciso ter esse programa de garantia de qualidade antes, durante o tratamento, né, após o início do tratamento, ou se eu tiver que reinstalar, colocar esse equipamento em outro lugar. Então, esse programa de garantia de qualidade vai verificar tudo isso se ainda estão dentro dos padrões. Procedimentos e dispositivos de segurança. Devem ser empregados dispositivos de segurança que previnam a ocorrência de erros na seleção dos parâmetros essenciais à radioterapia e para desempenho dos equipamentos. Intertravamento nas portas que previnam acesso indevido de pessoas durante o tratamento. Dispositivos luminosos indicadores na sala de controle e na entrada, sala de tratamento. Então, esses dispositivos de segurança, eles vão impedir que alguns erros possam ocorrer durante o tratamento ou durante a realização do exame. E isso inclui o intertravamento das portas, que vai impedir que pessoas entrem, e a sinalização de luminosos indicando na sala de controle e na entrada da sala de tratamento. Então, vocês já devem ter visto, quando estão realizando o exame, a luz está vermelha. Então, na luz vermelha, não entre na sala. Então, esses dispositivos de segurança servem para isso, para poder sinalizar, para que não haja erros, que as pessoas não entrem, qualquer pessoa entre na sala quando estiver sendo realizado o exame. Medidas de segurança para prevenir a remoção acidental e não autorizada de fontes, ocorrência de incêndios e inundações, isso também é muito importante, ter essa medida de segurança. Dispositivos que interrompam automaticamente as irradiações após um período de tempo ou dose pré-estabelecidos. Então, esses dispositivos também podem ser programados para que eles possam, após um tempo, ser automaticamente paralisados. Então, eles são interrompidos. Então, essas medidas todas de segurança devem ser realizadas nos locais onde possam ser realizados esses tipos de exames de radioterapia. Os requisitos gerais de radioproteção em radioterapia. Não é permitida a presença de acompanhantes na sala de irradiação, em quartos de braquiterapia. Então, não pode entrar acompanhante nessas salas onde está sendo realizada essa irradiação e principalmente em quartos de braquiterapia. Não é permitida a irradiação de pessoas para propósito de treinamento ou demonstração. Então, eu vou fazer aqui no meu colega ou na minha colega para poder demonstrar. Não é permitido utilizar pessoas para realizar demonstração. E em tratamento com feixe superior a 60 kV,
Não é permitida a presença de pessoas na sala e inferior a 60 kV, é obrigatório o uso de vestimentas de proteção com espessura equivalente a 0,5 milímetro de chumbo, né? Seria o plumbífero. Possibilidade de observar e comunicar com os pacientes a partir da sala de comando. Então, em tratamento que tiver o feixe superior a 60 kV, é permitida a presença de pessoas na sala. Agora, inferior a 60 kV, é obrigatório o uso de vestimentas e proteção com espessura equivalente a 5 milímetros de chumbo. E para todo o exame, eu preciso que a porta tenha um visor ou que me possibilite ver os pacientes lá na sala de comando. Então, onde eu estou realizando o exame, eu tenho que ter essa possibilidade de observar os pacientes. Análise e registro. O supervisor de radioproteção do serviço de radioterapia é responsável por proceder à análise de resultados, de controle e monitoração de medidas de segurança, calibração e aferição dos equipamentos e, quando necessário, providenciar devida correção e reparos. Então, esse supervisor da radiação, ele é responsável por aquele local, por aqueles equipamentos. Então, ele precisa estar sempre verificando o controle, as medidas de segurança e até mesmo a calibração e aferição dos equipamentos, quando necessário. Então, se tiver alguma alteração, precisa ser feita a devida correção ou devido reparo. E continuando, o supervisor é responsável por registrar integralmente em livro próprio. Então, tem um livro no local onde deve ser registrado o plano de tratamento, resultados de controle e monitoração, medidas de segurança e ocorrências radiológicas. Então, tudo isso que ocorrer, ele precisa estar registrado em livro próprio. Deve ser registrado no livro próprio também resultados do controle de qualidade, resultados de dosimetria, com que frequência faz, registro de dose individual acumulada, programa de treinamento, informação sobre movimentação de fontes e condições de operação, segurança de equipamentos e gerência de rejeitos radioativos. Então, se eu perguntar para você, cite 3 itens ou 5 itens que devem ser anotados no livro próprio. Vocês podem escolher esse slide ou o anterior e saber o que precisa ser anotado no livro próprio. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a CENEM, que é a 6.01, que são os requisitos para o registro de pessoas físicas, para o preparo, uso e manuseio de fontes radioativas. Aplicações médicas para o uso e manuseio de fontes radioativas seladas. Então, terapia com equipamentos de teleterapia ou bracterapia, irradiação de células com irradiadores autoblindados. Quais são os requisitos específicos? O candidato ao registro deve comprovar sua qualificação na área de atuação específica da seguinte forma. Para o registro de profissionais da área médica, para o uso, preparo ou manuseio de fontes radioativas seladas, o título de especialista em radioterapia concedido por órgãos credenciados para tal, na forma da lei e aprovação em exame de proteção radiológica da CENEM, específico para aplicação médica. Então, para que o profissional possa atuar nessa área, é necessário que ele tenha, sim, um título de especialista ou essa aprovação na lei em que fala que ele foi aprovado para realizar essa proteção radiológica específica nesta área. Então, não é qualquer pessoa que pode ir já direto atuando. Então, precisa ter um pré-requisito específico para poder atuar nesta área. Requisitos para o registro, né, então, de pessoas, continuando, a emissão e validade do registro. O registro será fornecido para a área de atuação estabelecida no mesmo, terá validade de 5 anos. Então, qual que é a validade desse registro? É de 5 anos. O registro será revalidado por igual período de tempo, desde que o profissional comprove ter exercido atividades em sua área de atuação
durante no mínimo a metade do período de validade de seu registro. E essa revalidação deve ser solicitada através de requerimento. Então, o que eu preciso saber aqui? Qual que é a validade desse registro? Então, se eu perguntar para vocês qual a validade da emissão do registro, 5 anos, ok? E a fiscalização? A CENEM realiza auditorias para verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos em suas normas. A CENEM exercerá a necessária autoridade para intervir em casos de não cumprimento dos requisitos descritos. A CENEM pode, a seu critério, cancelar provisória ou definitivamente as autorizações fornecidas no âmbito de sua competência. Então, tem sim uma fiscalização feita pelo pessoal que é separado para isso. Então, ela pode sim realizar auditorias para ver se estão todos cumprindo. Ela pode intervir no não cumprimento e ela pode até mesmo cancelar provisória ou definitivamente as autorizações que foram fornecidas. O uso de dosímetro individual de tórax, filme ou TLD é primordial para proteger individualmente cada trabalhador das radiações em cada mês, verificar se as doses recebidas mensalmente estão acima de 0,2 milisievert, saber a quantidade de radiação que um trabalhador absorveu no tórax, confirmar e corrigir o planejamento feito de proteção radiológica para os trabalhadores através da indicação de dose equivalente média absorvida no corpo inteiro. Então, aqui está falando um pouquinho dos dosímetros, nós já comentamos um pouquinho sobre como eles devem ser utilizados, e a CENEM também vê isso, verifica isso, sobre as doses recebidas no tórax, que estão sendo a mais da média que é permitida, e corrigir qualquer tipo de alteração, intervir e ver o que está acontecendo. Bom, meus queridos, eu sei que é uma aula que tem bastante coisa para ler, eu tentei resumir nas que são mais importantes, né, que são a CENEM, tanto a 3 quanto a 6, esses dois itens que foi passado para vocês, e eu espero que vocês tenham aproveitado, revejam essa aula, leiam novamente, e qualquer dúvida nós iremos depois comentar. Um abraço e até a próxima!